te contar como que foi minha segunda semana fazendo uso de Monjaro. E eu já te adianto, não foi o que eu esperava muito mais, tá? Bom, deixa eu sentar aqui pra gente conversando. Uma das coisas que eu tô tendo que fazer, que eu já contei isso pra vocês, é me forçar a beber água. Então, eu vou matando esse copo d'água aqui enquanto a gente conversa. O que que acontece, gente? Primeiro de tudo, aí tá muito frio, porque aqui tá congelante. Tá difícil de sair da cama, tá difícil de sair de casa, tá difícil de tudo. Eu quero ficar o dia inteiro debaixo da minha coberta e é isso aí, se eu pudesse, né? Mas, enfim. Infelizmente, não nasci herdeira, tem que enfrentar esse friozão. Pessoal, tô aqui para conversar com vocês então da segunda semana do Monjaro, tá? Eu notei algumas diferenças, né, da primeira semana para a segunda semana. Eu mantenho naquela dose baixa, tá? E hoje é quarta-feira, é o dia que eu tô iniciando a terceira semana, né, de Monjaro. Bom, se você assistiu, né, eu tô documentando aí toda a minha jornada com Monjaro, eu não sei se vocês estão gostando dos vídeos, mas deixa eu saber se vocês gostarem, que eu posto muito mais vídeos sobre o que eu comi no dia, tomando Monjaro, essas coisas assim, porque dessa forma dá pra vocês verem dia a dia, né? Então eu fiz um outro vídeo assim, eu não sei ainda se vocês gostaram muito ou não, mas me deixa saber. E eu tô documentando toda essa jornada, porque eu sei que tem muita gente que pensa que Monjaro é você tomar e tchau, acabou, né? E que às vezes a gente tá pior do que a gente pensa, como foi o meu caso. Eu tomei um susto quando eu soube que eu iria tomar Monjaro. Enfim, tem uma playlist completa a respeito disso, né? É só vocês acessarem, vocês que estão começando o tratamento. Eu sei que um monte de gente que tá aí começando ou que recebeu essa indicação tá pensando no nossa e agora, como eu fiquei meio perdida também. Então, essa playlist é para ajudar todos vocês, tá? E assim, eu já adianto vocês, gente, que minha segunda semana, ela me surpreendeu um pouco, mas de forma negativa. Por quê? Lembra que eu contei pra vocês que na primeira semana eu tinha a sensação de estar cheia o tempo todo? De estar assim, empanturrado o tempo todo? Essa sensação essa semana eu não tive nenhuma vez, tá? Senti menos vontade de comer, ficava mais fácil de pular a refeição se eu quisesse, mas ainda assim não foi como a primeira, que a primeira eu não conseguia comer, mesmo que eu quisesse, mesmo que meu cérebro ainda estivesse falando assim, come, 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 aquela cabeça, né, de gente que come muito. Quando a gente fala, né, da segunda semana, isso não existiu. Mas eu tive alguns outros problemas que eu quero falar para vocês. Por exemplo, quando eu comia alguma coisa diferente, ou então quando eu comia talvez mais do que eu deveria, eu não ficava com aquela ânsia, parecendo que eu estava explodindo de cheia. Não. Eu tinha diarreia e eu tinha que ir correndo pro banheiro. E isso aconteceu comigo essa semana, eu acho que 2 ou 3 vezes, né? De comer coisa diferente e talvez, por exemplo, quando antes do Monjaro, eu comia assim, vamos supor, pedi uma pizza, eu comia 3 pedaços, talvez até 4, dependendo do dia, tá? Tranquilamente. Depois da primeira semana do Monjaro, se eu olhasse para uma pizza, eu ia falar, meu Deus, não aguento, tô muito cheia. Essa semana, eu comia tipo um pedaço e meio, e saia correndo para ir pro banheiro. E é coisa rápida, tipo, é muito louco. Tipo, você come e aí deu, sei lá, 1h30, 2 horas que você comeu, você já corre pro banheiro. E então essa semana em si, eu senti muito mais isso, eu senti cólica de gases, coisa que eu não senti na primeira semana, tá? Então, eu tô relacionando tudo isso ao Monjaro porque não aconteceu uma coisa direta, tipo assim, por exemplo, você ter, sei lá, uma virose, né? Fica o dia inteiro no banheiro. Não. Foram horas pontuais após ingestão de alguma comida diferente. Então, por isso que eu tô colocando isso na conta do Monjaro, tá? Então, dito isso, muita gente tinha me falado, né, que ficava com ânsia de vômito, não sei o que ia pro banheiro. Eu ainda não tive ânsia de vômito, né, nessas 2 semanas, mas essa diferença, né, desse negócio me assustou um pouco. Por quê? Eu fiquei com um pouco de medo de comer na rua, por exemplo. Sabe quando você tá na rua, você precisa comer alguma coisa e tal, e você tipo, fica com um pouco de receio de comer? Eu tava assim essa semana, porque tudo que eu comia diferente dava 1h30, 2 horas, eu tinha que estar no banheiro, né? Então, isso
foi um ponto negativo. Porque o que a gente espera? A gente espera que a gente não tenha vontade de comer e quando coma menos, né? E não foi isso que aconteceu tanto assim. Resultado da semana na balança, tá? Essa semana eu confesso para vocês que foi uma semana muito sem atividade física, tá? Eu burlei muito essa questão de atividade física. Na semana anterior, eu fiz 5 vezes na semana atividade física, né? Na primeira semana, aquela semana que eu perdi 3 quilos em uma semana. Nessa semana, eu acho que eu fiz um dia só, que eu fiz bike aqui em casa mesmo, e coisa assim de 20 minutos, sabe? Só, não fiz mais. Então, claro, né, que ia desacelerar um pouquinho a perda de peso. Mas desacelerou muito, tipo assim, eu perdi 1,2 kg nessa semana. Então foi pouco, considerando que na primeira eu perdi 3 quilos, né? Foi menos da metade. Beleza, eu entendo que, na primeira semana é assim mesmo, porque a gente perde muito líquido e tudo mais, até porque a gente não bebe água, né? Eu senti essa questão de me forçar a beber água também nessa semana, inclusive deixa eu beber aqui. Mas eu senti que mesmo assim, o problema foi que eu comi mais, né? Que o Monjaro me permitiu comer mais. Então, essa semana realmente, tipo, eu comi menos do que o usual, mas ainda assim, eu comi muito perto do que eu comi na primeira semana, tá? Lembra que eu falei pra vocês que, tipo, o efeito ia passando, parece? Que, tipo, os primeiros dias eu fiquei muito enjoada e tudo mais, e nos outros não? Pois é, na segunda dose do Monjaro, eu tava igualzinho os outros não. Passou igual, como se eu não tivesse tomado nada. Então, bom, esse pra mim foi um grande problema, né? Provavelmente eu tenho um retorno com a minha médica daqui uma semana, né? Eu vou fazer o retorno com ela antes de tomar a terceira dose, porque se eu precisar de substituir a medicação ou subdose, e eu acho que ela já vai querer subir minha dose, porque com todo mundo que eu conversei que toma o Monjaro fala, não, Paula, não, eu acho que essa dose não tá fazendo efeito, porque quando eu tomo, eu fico muito empanzinada, eu passo mal, às vezes eu vou, tipo, tenho ânsia de vômito, etc. E como você não tá tendo nada disso, tá a vida normal pra você, muito provavelmente ela vai querer subdose. E ela já tinha me falado isso, né? Eu contei pra vocês que a gente ia começar com uma dose bem baixa, né? Uma dose inicial, e depois ia aumentar essa dose pra manter. O que mais, gente, de novidade que eu tive com o Monjaro? É basicamente isso, né? Teve muita gente me perguntando aí nos comentários, né? Aliás, me perguntando não, sugerindo algum outro medicamento com o mesmo princípio ativo que não o Monjaro. Teve gente sugerindo que o valor que eu tinha estipulado era um valor muito alto. Mas olha, é um valor muito alto se você comprar o paralelo. Tipo assim, não é o paralelo, é tipo, não sei, o que não é o Monjaro mesmo, né? Realmente dá uma diferença muito grande. O Monjaro, ele é a partir de R$ 1.400 as 4 canetas, tá? Então, quando você vai subindo dose, ele vai subindo o valor também, certo? Eu comecei com essa que custou R$ 1.421. Comprei na farmácia mesmo, né? Então, aí eu tinha falado lá no outro vídeo que eu achava que eu ia gastar mais ou menos uns 2.000 com isso, e a pessoa, nossa, isso é muito e tal. Não é, né? Não é, porque ainda tem esse valor, ainda tem academia, tem a médica, enfim, que a minha médica é particular, ela não atende no plano, então tem tudo isso, né? Só os exames que eu faço no plano. Agora, a consulta dela mesmo é particular e é cara a consulta dela. Então, tem tudo isso, gente. Então, assim, não é isso. Se você for tomar um Monjaro mesmo, é porque eu sou cagona, né? Eu tenho um pouco de medo de utilizar uma medicação que, sei lá, as pessoas fazem com tantas coisas, né? Até coisas simples e barata. Imagina uma coisa tão cara como é o caso do Monjaro, né? E eu já tive casos, eu sou veterinária, né? Então, assim, eu já tive casos de pacientes que tomaram medicação que era falsificada e passaram mal, assim. Então eu não sei, eu tenho um pouco de medo. Eu sei que nem todos são falsificados, eu sei que tem outros nomes, eu sei que tem alguns que são vindos, parece que vocês me contaram aí, né, que tem alguns que são vindos do Paraguai, que são originais e só são mais baratos, que são de ampola, mas eu vou seguir exatamente o que a médica me contar, me pedir, porque
Eu tô cansada de fazer as coisas também muito pela minha cabeça. Eu já tive uma época que eu queria muito emagrecer e fazer umas doiduras, assim, então eu vou fazer exatamente como ela tá pedindo, pra gente evitar alguns problemas, tipo, cálculo de vesícula biliar, tipo, perder massa magra, que é uma coisa que eu não quero de jeito nenhum, porque eu tenho muito problema articular, né? Então, se eu perco massa magra, isso vai dar ruim pra mim. Então, assim, pra ser bem sincera com vocês, eu tô seguindo à risca o que ela tá me falando. A única coisa que eu não segui à risca foi que essa semana eu não fui pra academia. Mas tirando isso, é isso que eu tô fazendo. Se você quiser acompanhar meu dia a dia e tudo mais, eu quase não, assim, eu não posto sempre igual todo mundo posta no Instagram. Mas, às vezes, eu apareço lá no Instagram, converso com vocês. Às vezes eu apareço lá no Instagram, mostro o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo ali de acordo com o Monjaro. Então, é @SilvérioPaula. A mesma conta que eu uso também como conta profissional, mas acaba que nos stories eu posto mais vida pessoal mesmo, né? Então, se vocês quiserem acompanhar aí meu dia a dia com o Monjaro, sintam-se convidados, eu vou deixar no box de descrição. E é isso, gente. Essa foi minha segunda semana. Eu fiquei um pouco, assim, triste, né, com esse resultado. Nem foi tanto com o resultado de balança, mas foi com o resultado de que parece que perdeu o efeito, assim, pra mim. E também o efeito de eu estar comendo mudou. E eu não gostei, né, desse efeito. Eu não gostei de, ao invés de estar me sentindo empanzinada e não querer comer, estar comendo do mesmo jeito e não parar no banheiro depois. Então isso pra mim foi uma coisa muito chata. Mas, enfim, né, partes do processo, a gente tem que aceitar o processo como ele é e viver o processo para conseguir chegar lá. Bom, uma das coisas que eu tô fazendo que tem me ajudado muito, tá, é isso daqui. Esse reloginho, eu comprei esse relógio que não é o Apple Watch, não. Esse aqui é um que eu comprei na Amazon, assim, e tô vendo questão de estresse, essas coisas assim, ele consegue medir tudo, porque eu percebo que quando eu tô mais estressada, mais ansiosa e tal, eu fico com mais ânsia, assim, de comer. Então, às vezes, eu fico, do nada, me dá uma ânsia de comer, eu falo, deixa eu ver se eu tô estressada. Aí eu olho no meu reloginho, tá lá, estresse, alto nível de estresse. Aí eu falo, não, eu estou estressada, eu não tô com fome. Então, isso tá me ajudando bastante. E a questão de passos, né? Eu tenho uma meta aí de conseguir pelo menos 6.000 passos por dia, fora, né, a atividade física. Então, é isso. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu tenho que arrumar essa casa ao jeito que minha casa está. Um ótimo dia para vocês e a gente se vê depois de amanhã. Beijo. Tchau.